Boa tarde a todos, uma boa semana a todos os inscritos do canal. Estamos aqui com o senhor Wagner, Dr. Wagner, advogado aí. Tem que falar com certo cuidado, hein, meu, pra a gente não sofrer um processo aí, então, né, meu? Então, Wagner, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia, Marcos. Prazer estar aqui. Tava Boa tarde passando a por todos. aí, né? Aproveitei, ele já estava passando, já fizemos uma entrevista sem script, né, Wagner? Pode ser. Me diz uma coisa, falando um pouco sobre a igreja contemporânea, nossos dias aí, o que você acha aí? O que tem que melhorar para a igreja cristã num todo, no Brasil, a gente se enquadrando na questão do Brasil? O que você acha que precisa melhorar aí para a igreja cristã brasileira dar um up aí, porque ela está muito escândalo, muita bagunça, cada um aí parece que está meio disperso, fazendo seus círculos aí. O que você acha aí sobre, a sua opinião sobre a igreja contemporânea brasileira? Bom, eu penso o seguinte, a igreja, no sentido geral, no sentido mundial, ela perde um pouco a sua identidade, né? A gente vai observar que a igreja ela teve as suas fases, né? Ela teve a igreja primitiva, aí teve a igreja perseguida, você coloca aí, vamos dizer, a perseguição com o imperador Nero, e aí você tem aí algumas ondas de perseguição com Nero, com Domiciano, Trajano, né? E essa perseguição ela vai ter o seu fim, né, com Constantino. Então a igreja primitiva, a igreja perseguida e depois a igreja romana. Depois da igreja romana, a gente vai ver, não quero me estender muito, a gente vai ver que tem a igreja reformada, que valoriza os solas, né? E só que já disse, né, um pensador cristão que a igreja reformada deve ser uma igreja reformada sempre reformando. E essa igreja reformada, com o passar do tempo... Você lembra quem falou essa frase? Eu não lembro. Eu não me lembro. tá na mente aqui, mas para não cometer equívocos, depois sim. a gente Uma coloca na pesquisada. tela, né? Mas é uma frase muito celebrada, né? A igreja reformada sempre Se reformou. reforma. E depois a igreja perdeu um pouco a sua identidade, e é o que eu chamo de igreja deformada, né? Porque você vai ver no movimento iluminista que a igreja ela tentou se tornar uma igreja racionalizada, certo? E depois, na América, ela se tornou um negócio. A igreja se tornou um negócio que exportou para o Brasil, para a América Latina no sentido geral. E hoje se enfatiza muito o que dá certo e não o que é certo. Acho que mais ou menos esse é o panorama de forma geral. Eu posso até comentar sobre as assembleias também, alguma coisa que você achar interessante. Então, eu ia falar com você sobre essa questão aí. A Assembleia de Deus, ela chegou em 1910, não é isso? Isso, é a Igreja Apostólica da Fé, depois teve a mudança do nome, né? Você acha que, pelo que você já estudou na questão do pentecostalismo, você acha que a Assembleia de Deus ela acabou tomando a igreja de Daniel Berg e Gunnar Green, ou foi algo meio transitório, foi aos poucos, tal, porque você percebia que os dois gostavam, pelo menos o Wingren, gostava de estudar bastante as escrituras. O Berg eu já não tenho conhecimento, talvez você tenha mais conhecimento do que eu, né? O teólogo ali era o Gunnar Virgin, né? O Wingren, né? O teólogo. Até onde eu estudei, o Wingren era o teólogo. E o Daniel Berg era um obreiro, um escudeiro, né? Estava estudando a Aline, inclusive, né? Mas assim, você acha que a mudança dos anos 30, 40 e 50 aconteceu nas convenções devido mais influência dos brasileiros do que em Wingren, né, praticamente? Eu entendo o seguinte, havia uma missão sueca no Brasil antes de Daniel Berg e Gunnar Virgin chegar. Isso é um fato, né? Então já havia uma missão sueca, né? Então eles não vieram totalmente a esmo, né? É uma fábula aquela ideia de que colocou o dedo no mapa, né?
e que houve uma Você acha que houve revelação. um mito aquilo ali, é um mito? Um mito é muito forte, porque alguém pode confundir mito com folclore, né? Sim. Existe essa confusão, mas eu acredito que se romantizou um pouco essa Não aconteceu vida. esse... Acredito que eles já tinham uma chamada, uma vocação, tinham um planejamento, né? E esse planejamento culminou para que eles viessem aqui para o Brasil, porque também tinha uma base, uma missão sueca aqui no Brasil. Resumidamente eu entendo assim. E eu entendo que depois a igreja ela avançou com esses missionários, não só eles, mas você vai ver uma participação de outros missionários, né? E até mesmo a questão da escola bíblica dobreira, você vai ver uma participação muito forte de Samuel Listrom, né? Você tem conhecimento se eles falavam bem português? Eu tenho conhecimento que o Gunnar Wig ele desenvolveu e Daniel Berg tinha muita dificuldade. Em português? Esse é o conhecimento que eu tenho. Uma vez eu vi um áudio acho que era o Berg, mas ele fala bem assim, enrolado mesmo, né? E a gente vai ver também o seguinte, que o Gunnar Wig, ele aparentemente, ele tinha uma ideia de uma igreja um pouco mais congregacional, como é uma igreja batista, e você vai ver também que a liberdade que ele dava para Frida Virgin aparenta que ele era um apoiador do ministério feminino. Certo. Pelo que você vai ver na biografia da Frida Virgin, aí você tem sociólogos aí como Gedeon Alencar, ou o próprio historiador Maxwell, que vai falar um pouco sobre essas questões aí, né? Só que aí eu percebo que depois esses missionários eles vão ser sucedidos pelos brasileiros, né? Então a gente pode dividir aí que a liderança ela tem, na Assembleia de Deus de Ministério Belém, ela tem 4 grandes picos, né? Então o primeiro com o Gunnar Wingre, o segundo com Paulo Neiva Macalão, o terceiro com Cícero Canuto de Lima e a era, que a gente pode chamar era wellingtoniana, né? Que aí a gente vê que depois é sucedido pelo seu filho, né? Eu estudei no Cícero Canuto de Lima, no básico de teologia. Mas depois mudaram o nome, né? Mudaram para a FAESP e aí tem muita discussão do porquê isso ocorreu, né? Que aí você acaba deixando um pouco o legado do Cícero Canuto de Lima. Tiraram o nome dele da história. Basicamente o assembleano que não é antigo ou tampouco pesquisador nem conhece mais Cícero Canuto de Lima, mas ele teve uma participação importante no ministério. Ele foi um dos pastores presidentes bem influente. Presidente convencional e presidente da sede aqui no Belém. E você vai observar que Paulo Neiva Macalão, ele era uma pessoa que introduziu, eu não vou dizer introduzir, mas que reforçou a doutrina e os costumes assembleanos como a gente conhece hoje, né? E antes da divisão, né, a famosa divisão que houve, né, depois a cisão, né, Belém e Madureira, que você pode observar que lá em Madureira existe lá a catedral lá erigida por Paulo Neiva Macalão. Mas o que é importante dizer, de maneira geral, é que a igreja aos poucos vai perdendo a sua identidade, não só a Assembleia, mas de maneira geral, que as famosas ondas, que a gente vai dizer igreja tradicional, igreja pentecostal e igreja neopentecostal. Então, nessas ondas, a igreja, como conhecemos, ela vai perdendo a identidade. Que a igreja, eu entendo que ela tem que ter um tripé, né, que é a ortodoxia, que eu vou dizer que a ortodoxia é o que nós vamos falar aqui, o correto entendimento da Escritura.
Aí você tem a ortopatia, que é o correto sentimento pelas almas, né? E aí você tem a ortopraxia, que é a correta prática. Essas três questões têm que caminhar junto. Uma correta opinião, um correto sentimento e uma correta prática. E quando você não tem isso, você tirou o fundamento do que é ser igreja. Eu acho que esse é o ponto. Você acha que perdeu essa identidade, hein? Eu acredito que ainda existem igrejas sérias, né? Eu não sou favorável, né, ao que eu chamo de movimento dos desigrejados. Eu também divido isso em três questões importantes. Cresce bastante. Eu divido o seguinte: existe o afastado, existe o desviado e existe o desigrejado. São três coisas diferentes. O afastado é aquele que temporariamente está aborrecido com alguma coisa, ele se afasta, mas ele tem interesse de retornar um dia ou até mesmo de transitar entre ministérios, né? O desigrejado, ele adotou isso como filosofia de vida, né? Eu acredito que é até uma distorção por uma questão de uma exegese, né? Ele entende que a igreja, de maneira institucionalizada, está equivocada. E eu já entendo que a igreja ela precisa ter esse caráter também, no sentido de uma administração, de você ter uma base, de você ter um local para você congregar, de você ter um local para comungar. Eu entendo que isso é bíblico, né? E você tem finalmente o desviado aqui, que eu entendo que é totalmente diferente do afastado, é o apóstata, né? Então o desviado é aquele que negou a Cristo literalmente e abraçou uma outra causa, né? É isso que eu entendo. Parece que os canais hoje pela internet, as redes sociais, mais precisamente o YouTube, parece que ajudou a ter mais desigrejado hoje, né? Você vê canais aí incentivando assim de uma maneira bem enfática, eu tive né? notícia do seguinte, inclusive. Hoje o que mais se fala é metaverso, né? Metaverso e tal. E, inclusive o universo de Hollywood está explorando isso em filmes e tal. A gente vê que Mark Zuckerberg, né, fundador do Facebook, ele tem um projeto sobre isso. Quando você abre o seu aplicativo WhatsApp, já aparece com o nome Meta, né? Acredito que toda a rede é por igual. Acredito que quando você vai abrir outros aplicativos já aparece a Meta. E dentro desse contexto eu li uma reportagem recente que a Igreja Batista da Lagoinha ela está criando uma plataforma online que é o metaverso, onde você vai ter o seu avatar, né? Virtual. Você vai ter o seu avatar para congregar. Tem até batismo Então virtual. vai ser um culto game, né? Eu não sei se isso é o futuro, né? Mas eu acredito que isso tira a essência. Ok. Bem, então nós estamos aí conversando aí com o Dr. Wagner a respeito das mudanças que têm acontecido aí nas igrejas contemporâneas brasileiras. Para finalizar, Sr. Wagner, para a gente não ficar estendendo muito o vídeo, né? Mas qual você acha que será o rumo da igreja brasileira como um todo, né? Tanto as tradicionais como as pentecostais nos próximos 10 anos? O que você acha aí? Profetiza aí, meu irmão. Tô brincando, hein, pessoal? Eu acredito que a história ela é cíclica, né? E na verdade tem uma frase também de um pensador que diz que quando você não conhece a sua história, você está fadado a repetir os mesmos erros. Eu acredito que quando a gente vai estudar a história eclesiástica, a história dos grandes avivamentos, a história dos grandes movimentos no mundo, sobretudo pentecostal, ao qual eu faço parte, o movimento do pentecostalismo, a gente vê que acontece um esfriamento, acontece uma apostasia por conta do pecado, mas aí acontece situações na sociedade que traz depois um despertamento e um avivamento. Pelo incrível que pareça, o avivamento ele vem sucedido de uma série de coisas lamentáveis.
E eu acredito que haverá um último grande avivamento antes de chegar à volta de Cristo, né? Não entrando em pormenores aqui teológicos, escatológicos, né? A gente sabe que existe as linhas de pensamento sobre escatologia, né? Tem a histórica, a pretérita, a alegórica, a futurista. Dentro da futurista você vai ter o pré-tribulacionista, o mid e o pós-tribulacionista. Mas eu acredito numa nova ordem mundial. Acho que o mundo, a política mundial caminha para isso. Por isso que o mundo cada vez mais esquerda, né? Que para ter uma nova ordem mundial não pode ser os conservadores no poder, né? Não pode ser os conservadores, vai ter que ter uma bandeira para dizer que está apoiando causas sociais, etc., que faz parte da bandeira. E eu acredito que quando essa nova ordem for estabelecida, né, haverá uma tribulação. Eu não vou entrar aqui na questão aqui, se a igreja participará ou não. Essa questão a gente pode abordar em debates futuros. Mas eu acredito que antes disso ocorrer, haverá um último grande avivamento. Eu penso dessa forma. Né? E apontam alguns pesquisadores que talvez vai ser na África que isso vai acontecer. Né? Porque as Américas já estão contaminadas. Né? Você pega a América do Norte, Central e Sul, elas já estão pensando de maneira homogênea nessa questão dos movimentos, dos modismos, etc. Né? A Europa, ela vive um esfriamento já de algumas décadas, em que você percebe que igrejas viraram pubs, etc. Derrubando o tempo. Né? Aí você tem aí o quê? Você tem África, Ásia e Oceania. Então alguns falam de África por causa de serem países de terceiro mundo, segundo se é definido aí no sentido econômico, e talvez até a própria Ásia, né, onde você vai ver um despertamento muito grande, principalmente em países ali como a Coreia comunista, né, você vê um despertamento muito grande dos cristãos. Na África, recentemente, por conta da pandemia mundial que teve na área da saúde, muitas igrejas foram reabertas depois de 2 anos, e você vê a alegria dos africanos em correrem para os seus templos para prestarem culto a Deus. Então você vê que eles estão ali vivendo um momento espiritual muito bonito. Né? Coisa que nós já estamos, como eu disse, importando a ideia americanizada, as igrejas cada vez mais, eu chamo de templo shopping, né? Mega templos. E se cria mega templos e está virando igual quando teve a Copa do Mundo do Brasil, né? Que depois o estádio de futebol perdeu a sua finalidade, né? Quando construíram estádios em estados que não tem uma liga de futebol atuante. Aí virou um elefante branco. E a gente vê que tem igrejas, mega templos, que está virando elefante branco, porque são templos enormes, mas que não conseguem se encher, né? Porque não existe um interesse das pessoas de buscar a Deus nesses templos. Então, é o oposto do que a gente vê na África. Parece que o Brasil segue o caminho dos Estados Unidos, né? O Brasil, ele importa praticamente tudo dos Estados Unidos, e já não é de hoje, né? Já não é de hoje. O ocidental, né? A filosofia ocidental de viver. E o cristão americano, eu não estive na América, mas a gente acessa conteúdo, palestras e documentários, a gente percebe que é um cristão relativista, né? Então, nós não podemos relativizar a palavra. Tem que ser um manual de regra e de fé, né? De fé e de prática. Inclusive, essa brincadeira que eu fiz aqui no início da fala do Dr. Wagner foi: profetiza aí sobre o futuro dos 10 próximos anos. É uma brincadeira, mas são modismos que vêm lá da América, né? Da confissão positiva, toda a prosperidade. Isso aí não existe, profetize, né? Uma semana de bênção, pá. Mas eu quis só dar demonstração sobre ele falando sobre os próximos 10 anos do ponto de vista dele, do Dr. Wagner, e automaticamente, dentro disso que a gente está falando, é o que acontece, os modismos americanos que invadiram a igreja brasileira.
A igreja, ela passou por isso, né? Aí uma igreja atuante, uma igreja perseguida, depois uma igreja filosófica, uma igreja que virou negócio e algumas igrejas aí estão virando circo, né? E com pastores usando metodologia, com ferramentas aí de programação neurolinguística, técnicas de hipnose, truques de mágica e por aí vai. Se o Padre Quevedo estivesse vivo, talvez ele estaria entrando numa nova fase aí, de pesquisa dentro das igrejas, né? Eu diria isso não existe. Né? E a gente também não pode deixar de mencionar que o número dos que se denominam sem igreja, os desigrejados, aumenta também por conta do escândalo no comportamento evangélico. Sim. Né? Onde você não vê mais um padrão, né? Não vê mais uma identidade. Acabamos perdendo muito a nossa identidade. Senhores, muito obrigado por nos ouvir nessa conversa informal que nós tivemos aqui. Vamos deixar para vocês esse vídeo com algumas perspectivas que a gente tem assim, né, a grosso modo, vamos dizer assim, sobre a igreja cristã brasileira. Espero que seja útil para você essa conversa e que você também esteja alerta sobre a sua igreja, sobre seus líderes, e você esteja sempre lendo as escrituras, esteja comparando o que ele diz, né, como diz lá os bereanos, né, Apocalipse, Atos, acho que é 17, não lembro agora, os bereanos, né, eles confrontavam o que o líder dizia com as escrituras para ver se está batendo realmente aquilo que ele está dizendo, não é isso? Exatamente. Só para finalizar a minha participação, já que a gente comentou sobre desigrejados, eu entendo o seguinte: se você pegar o povo de Deus no deserto, né, o povo que Moisés conduziu no deserto, ali era chamado de congregação de Deus, né? Carral, né, hebraico, congregação no deserto. E a própria palavra eclésia ou eclesia, como alguns preferem, que vem de uma ideia de assembleia, era quando os atenienses se reuniam em praça pública para discutir as suas causas políticas, né? E em assembleia eles decidiam ali o rumo da polis, né, da cidade. Daí se extrai a ideia de eclésia, que virou, né, como nós conhecemos, o denominado igreja. Então, igreja é ajuntar-se, é congregar-se, é comungar do pão, né, o partir do pão. Você não é igreja sozinho acompanhando no YouTube, não tem como, você tem que se conectar com as pessoas. Não obstante a isso, a gente observa nas cartas de Paulo, né, Paulo deixou um legado enorme aí, 13 cartas, alguns ainda querem atribuir a ele a carta aos Hebreus, né? Mas ele deixou um legado enorme, e em vários momentos ali escrevendo nas igrejas, ele também aponta de maneira muito clara que as igrejas se reuniam na casa das pessoas. Então a questão não é uma igreja institucionalizada com um CNPJ registrado na Receita Federal e em cartório de notas. A questão não é essa. A questão é você participar de um grupo, de um movimento de crentes, né? Crentes na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Só para esclarecer, né? Ok. Então, muito obrigado por nos ouvir. Até a próxima. Muito obrigado. Prazer é nosso. Que ficamos para a próxima conversa. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Abraço, fica com Amém. Deus.